Glória a Deus. Que homenagem linda. Quem é mãe aqui? Feliz Dia das Mães. Eu pude homenagear hoje bem cedo a minha. Talvez vocês nunca possam ver ela aqui. Porque minha mãe hoje ela já não pode mais andar. 80 e poucos anos, já perdeu a sua mobilidade e ela não pode mais estar indo e vindo, mas está em casa adorando ao Senhor, porque é uma serva do Deus vivo. E hoje ela tive lá pela manhã, precisa não, obrigado. Tive lá pela manhã e logo cedo, umas 8 da manhã, eu estava na casa dela, fui lá dar um abraço nela, levar o presente, né? E depois no grupo da família, depois que eu saí daqui, abri o grupo da família e vi lá uma música que ela tinha feita para mim. Cantora, canta, né? E compositora e cantora. E aí ela dentro da canção que ela colocou lá, ela colocou dentro da canção que era a caçulinha dela. Eu não fui o primogênito, né? Eu sou o caçulinha dela. Mas não sei quanto tempo ainda terei a minha mãe ainda aqui nesta terra viva. Mas enquanto ela estiver aqui, continuarei fazendo de tudo para o seu conforto, para o seu bem-estar e testemunhando de tudo que ela ensinou para mim nessa caminhada de vida. A minha mãe, eu costumo dizer que é um dos exemplos de mães. Uma mulher guerreira, uma mulher autêntica, lutadora, assim como tantas mães da Bíblia, como Eunice, como a mãe de Moisés, tantas mulheres na Bíblia que são e deixam um referencial de cuidado para com seus filhos. Essas mães ainda existem e eu posso tirar pela minha mãe. Essas mães já existiram. Essas mães estão aqui esta noite, sentadas aqui, e outras que não puderam estar. Mãe que geraram filhos e amam os seus filhos e cuidam dos seus filhos. Esta noite não poderíamos nós, depois da semana passada, conversar com os homens, não deixar de conversar com algumas mães. E eu quero convidar duas mães esta noite para conversar um pouquinho conosco acerca do que é ser mãe cristã, do que é cuidar do filho, do que é enfrentar os desafios do dia a dia. E eu quero que você receba com muito aplauso ao Senhor pela vida dela, a nossa mãe e irmã Marleide. Vem cá, Marleide. Aplauda ao Senhor pela vida de Marleide. Para Deus é melhor, para Marleide. Isso daí mereceu para Marleide. Agora para Deus, aplauda ao Senhor. Marleide é uma dessas mães que enfrenta um desafio muito grande nos dias atuais. Ela é mãe de uma criança atípica. E nós, como igreja, precisamos aprender. E outro dia eu disse para a Marleide me ensina. Eu quero aprender acerca de como pastorear uma criança dessa forma. Nós, na escola, temos enfrentado esses desafios, né, Flávia? De receber muitas crianças assim, e que são homens e mulheres abençoados por Deus e que terão um futuro glorioso para a glória do Senhor. E nós iremos ver esses meninos e meninas desenvolvendo nesta sociedade, produzindo para a glória do Senhor. E eu quero convidar uma outra mãe, e essa Marleide eu falei com ela, né? Mas essa vai ser pegada de susto. Eu quero convidar a Alessandra. Vem cá, Alessandra. Né? Ah, meu Deus! O desafio de ter uma filha adolescente e ensinar os caminhos do Senhor a ela. Aplauda o Senhor pela vida de Alessandra também.
Em nome de Jesus. Elas duas vão sentar aqui comigo. Pega esse microfone aí, por favor. Vem cá, senta aqui um pouquinho. A nossa mensagem hoje vai ser sentada um pouco. Pode sentar aí um pouquinho. A Bíblia, ela nos fala sobre Joquebede, uma mãe que enfrentou um desafio muito grande. E nós, a maioria de nós conhecemos a história dela, né? A história de tinha tudo para perder o seu filho, mas ela buscou a estratégia. E a estratégia que ela buscou foi até mesmo, na cabeça de muitos, uma loucura. Mas foi aquilo que Deus fez naquele momento, colocou no coração dela naquele momento. E lá na frente nós conhecemos toda a história. E Moisés foi um libertador, porque a sua mãe foi corajosa. Teve coragem de abrir mão do filho naquele momento. Muitas das vezes, as mães, né? Elas têm esse papel de, muitas das vezes, abrir mão de alguma coisa no desejo de que seu filho, sua filha, venha triunfar na sua caminhada. Como é que você tem visto isso, Alessandra, nesse papel de mãe? Você que semana passada falou um pouquinho como filha, mas hoje você vai falar um pouquinho como mãe. Como é que você tem enfrentado esse desafio de ser mãe e mãe nesta geração, diferente da nossa? Eu estou chegando aí perto de você, né? né? Mas no nosso tempo era diferente um pouco. Mas como é que você tem enfrentado esse desafio de ser mãe de um adolescente nesse tempo atual? Bem, de antemão, quero dizer da minha surpresa mesmo, viu? Minha surpresa de estar aqui. E ser mãe já é um desafio por ser mãe. Ninguém, quando é mãe, quando o filho nasce, ele nasce com um manual de instruções. Nós vamos conhecendo e aprendendo dia e após dia, cada experiência, que para nós de primeira viagem é assim espetacular, mas ao mesmo tempo algumas vezes assustadora, né? Situações que nunca vivenciamos, começamos a vivenciar. E na geração agora, ainda mais é desafiador, pelas coisas que temos vivido, pelas coisas que temos visto na sociedade, implementar uma educação cristã de efeito sobre os nossos filhos, ainda é maior o desafio, porque a gente só tem a palavra mesmo, e a palavra funciona, mas tem que usar a palavra a tempo e a fora de tempo. Interessante que a Alessandra, dentro de tantas coisas que falou, ela falou mãe de primeira viagem, significa que pode vir alguma coisa por aí ainda, né? Mãe de primeira viagem, né? Mas esse desafio de ser mãe nesse momento e uma mãe diferenciada, uma mãe que quer ensinar os seus filhos os valores cristãos. Eu acho que o grande segredo para este momento na vida da mãe cristã é justamente não perder isso de vista, de ensinar essa criança no caminho da palavra, seja na mesa, seja andando, em todo tempo precisa enfrentar esse desafio. E como é o filho acolher isso, Alessandra? Como é que você tem visto? Qual é a experiência de colocar isso no seio da família? Qual tem sido a resposta do filho? É um desafio também, porque a geração hoje, ela é uma geração que tem, como sempre teve, seus ideais, suas vontades, né? E a gente colocar os valores do reino acima desses desejos, desses valores
pessoais para a criança, para o adolescente, para o junior. Para nós pais é um desafio, porque tem que ser a tempo e a fora de tempo, e precisa ser algo constante, com perseverança. Eu sempre tive uma oração com Deus, pedindo que Deus desse a oportunidade à minha filha de ter experiências com Ele. Uma coisa que eu sempre pedi a Deus, porque filho de crente não é crentinho. Filhos de pais cristãos, isso não garante que aquele filho também é um cristão, mas que o ensino e essas experiências que essas crianças, adolescentes, jovens tenham com o Senhor é o que vai sustentar a sua fé e a sua vontade de querer servir ao Senhor, de estar na presença de Deus. Então, minha oração sempre foi que Deus tivesse oportunidades de ter com a minha filha, ela tivesse a experiência dela com Deus, de conhecer Deus e a sua palavra, de temer ao Senhor e a sua palavra, ter o temor ao coração. Eu me lembro, enquanto filha, minha mãe, ela dizia sempre assim para mim, ela dizia assim, olha, você está indo para tal lugar, assim, assim, eu não estou indo. Ela sempre me confiava a Joseneide e a Irinaldo, naqueles acampamentos lá. E ela dizia assim: eu não vou, mas eu confio em você. E Deus está lhe olhando, viu? Então, isso para mim já era o suficiente, causava em mim um temor tão grande. E eu ficava com aquela impressão assim: Deus está me vendo, Deus está me olhando, e eu não posso decepcionar minha mãe. Era também um pensamento. E às vezes eu passo isso com a Agnes, né? Digo, olha, Agnes, eu não vou estar lhe ouvindo, não estou lhe, né? Não vou estar caminhando com você no dia após dia, mas Deus, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares a contemplar os maus e os bons. Pode não estar fazendo em minha frente, mas Deus sabe. E não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Então, o temor ao Senhor, a Bíblia diz que é o princípio da sabedoria. Então, pedir isso e orar e estar ensinando a criança, ensinando o adolescente. E temer a Deus é o princípio para a felicidade. Eu estava ali, já me preparando para fazer algumas anotações sobre essa entrevista, mas ele me pegou de surpresa, porque na semana passada foi assim. Eu vi aqui declarações dos irmãos Carlos e do irmão Daniel sobre essa declaração de que temer a Deus, acima de tudo, servir ao Senhor, é o princípio para ter uma família feliz, uma família estruturada. Então, isso tudo nos deixa muito felizes. Interessante que nós podemos perceber que Joquebede e a mãe de Moisés, na verdade, o que é que acontece com ela? É, todo aquele lugar ali estava contra Israel, queria destruir todas as crianças para que não pudesse haver adoração ao Deus de Israel. Eu penso que não é diferente nos dias atuais. As crianças ainda elas não sofrem um bombardeio daquela forma da execução, mas existem muitas influências do mundo para tentar cooptá-la, para tentar destruí-la, para tentar tirar ela do foco do cristianismo e do Deus que nós adoramos. Então, eu acredito que as mães nos dias atuais, elas precisam ter a atitude de Ana, uma outra mãe da Bíblia. E Ana, ela teve a atitude de consagrar o seu filho para Deus. Pegar o seu filho e dizer, não, ele pertence ao Senhor. E independente do momento, das circunstâncias, é necessário consagrar esse filho para Deus. E nós vemos Marleide aqui conosco. Eu não sei se a palavra correta é essa, Marleide, e você vai nos instruir nesta hora, como igreja. É uma mãe atípica, né? É mãe de um autista, na verdade, e eu tenho certeza que
pela forma que você tem vivido, pela forma que nós temos percebido o seu comportamento, o comportamento de Jackson, essa relação com esta criança, os vídeos que muitas das vezes a gente vê no Instagram, né? E em um desses vídeos me tocou muito. Quero aqui dizer em público que me tocou muito e trouxe a minha atenção mais para vocês em relação ao cuidado com esta criança. Eu tenho certeza que você consagrou os seus filhos para Deus e por isso tem vivido dessa forma intencional para ensinar a palavra de Deus para ele. Como é ser uma mãe jovem, né, de 2 filhos e uma criança atípica nesse momento, nessa sociedade? Boa noite, graça e paz a todos os irmãos. Primeiramente, eu queria agradecer a Deus e à igreja, né, por proporcionar esse momento, né, que traz esse assunto que é amplo e sensível. E que a gente vê relatos em grupos de pais que muitas vezes eles se sentem envergonhados, acanhados por conta dos filhos que gritam, que correm, que não tem aquela comunicação social como um filho típico, um menino normal, sem transtorno. E que por isso, às vezes, ele evita de vir à igreja, ele evita de estar presente nos cultos, ou que pode utilizar o método que eu e Jackson, meu esposo, faz. Muitas vezes ele vem para a igreja e eu fico em casa. Muitas vezes ele fica em casa e eu venho à igreja. E muitas vezes a gente vem também para a igreja. Eu fico com o Gustavo lá no fundo, com vários artefatos, vamos dizer assim. Massinha, bloquinho, tudo que ele gosta. Ou o seu hiperfoco, que é o dinossauro. Para quê? Para que ele fique ali concentrado e também adore da forma dele. E ser mãe atípica de um menino, né, nesse mundo, me pegou de surpresa. Porque o pastor estava falando aqui, eu estava até lembrando que eu consagrei os meus filhos e com o Gustavo eu dancei praticamente a gravidez toda, com o Gustavo dentro do meu ventre. E quando ele nasceu, eu recebi o diagnóstico, eu não entendia o que era. Tinha só uma amiga que tinha um filho que era atípico, e aí a gente vai estudar, vai tentar conhecer o que é isso. E o que é o autismo? O autismo é um transtorno no neurodesenvolvimento, é um déficit que você vai afetar o desenvolvimento na infância. O que é que acontece? A criança, até 1 ano, ele faz sinapse, que é ligação de neurônios. Essas sinapses é o quê? Ele vai ver o pai, vai ver a mãe, então ele vai relacionar. É meu pai, é minha mãe. Ele vai sentar, ele vai andar, ele vai falar as primeiras palavras. Então, tudo isso é ligações de neurônios. Mas com 1 ano, há uma poda neural. Essa poda neural, em uma criança que é chamada normal, típica, que não tem transtorno, vai podar os neurônios ruins. Mas em uma criança autista, o que é que vai acontecer? Vai podar os neurônios bons. As conexões que ele fez até 1 ano de idade, de aprender a andar, a engatinhar, a quem é o pai, quem é a mãe, a dizer olá, paz do Senhor, vai cortar, vai ser jogado fora. Então, com isso, vai ter várias características, né, que vai os estudiosos falam, né, que eu não sou profissional, mas a gente acaba estudando. Tem um manual do diagnóstico chamado DSM, que tem várias características do autismo, mas que precisa pelo menos enquadrar 5 características. Aí eu vou citar algumas aqui. Dificuldade na comunicação, ecolalia. O que é ecolalia, Marleide? Muitas vezes quem conhece a gente fala, Gustavo, fala com a irmã Sandrinha. Oi, irmã Sandrinha. Fala boa tarde. Boa tarde. Tchau, papai. Tchau, papai. Ele vai repetir o que os pais estão dizendo. E muitas vezes ele pode ver também em um desenho. Eu me surpreendi muito porque eu utilizei dessa ecolalia para fazer uma fala funcional. Como? Ele perguntava assim no desenho: o que é que você está fazendo? E ele começou a me perguntar.
o que é que você está fazendo, mamãe? E aí eu respondi, eu estou lavando o prato. Posso ajudar? Eu posso, porque no autismo a gente precisa da terapia para tornar o ser, a criança atípica, funcional. Ele precisa entender que ele precisa amarrar o sapato, que ele precisa se vestir, que ele precisa sentar no culto, fazer silêncio ou adorá-lo da forma dele. E tem também a estereotipia, que acredito que muitos já viram Gustavo, né? Hoje mesmo ele fez o quê? Correu, deu uma volta aqui toda na igreja. Muitas vezes isso é uma autorregulação, que é chamada de estereotipia. Ele se autorregula correndo, deitando no chão, fazendo os movimentos, os flaps que chamam com as mãos, botando a mão no ouvido, muitas vezes. O sensorial dele é sensível, ele está escutando um som alto, então ele vai se autorregular, botando a mão no ouvido e balançando. Tudo isso ele está se autorregulando. Por que, Marlene? Porque ele não compreende. Ele não compreende que ele precisa ficar sentado no culto. Ele não compreende que ele tem uma rotina de acordar e ir para a escola, voltar, almoçar. Então, ele não compreende. Mas a gente fazendo todos os dias as mesmas coisas, de uma forma que ele entenda, ele aprende. E como é o meu desafio como mãe atípica para colocar Gustavo para a escola? Tem 2 anos que ele não quer estudar. Ele vem um mês, mas ele para. E nesse terceiro ano, graças a Deus, ele está vindo, né? E eu utilizei uma técnica que uma psicóloga falou. Faça uma barganha com ele. O que é que ele gosta? Ele gosta do meu notebook. Então eu falei com ele, Gustavo, vamos para a escola e você ganha um notebook. Vamos, mamãe. Tinha hora que ele falava, não, não quero ir para a escola. Vai ficar sem o notebook. Então vamos, mamãe. Ele vai. Ele fica na sala de aula. Ele tem um tempo dele que ele não tem relógio, mas ele sabe que é o horário dele para casa. E esses dias eu estou acompanhando muito ele na sala de aula por conta de toda a circunstância, né, do autismo. E ele fala assim, mamãe, vamos para casa. E eu olho no relógio, está perto de dar o horário de ir para casa. Como é que ele sabe? E aí, quando ele chega em casa, a primeira coisa que ele pede, o notebook. Então, isso ele lembra, cria uma rotina para ele, e nisso os pais tentam fazer com que ele aprendam com toda a rotina. E no autismo também tem uma característica, que é um comportamento de padrões repetitivos e restritos. Tem coisas que ele faz que é dele, só dele. Como Marlene, ele me dá um beijo no olho ou me lambe no olho. Ele só fazia isso comigo, somente. E já que se ficava olhando assim, e com o papai não faz não, mas com mamãe ele fazia. E agora ele já está fazendo com o Jax, já faz com algumas pessoas que ele já está abraçando. E também tem, porque tem a dificuldade na comunicação e na interação social. Como Marlene, ele não sabe o que é amizade, ele não sabe que ele precisa conversar, que ele precisa perguntar: como você está, Sandrinha? E como é que ele agora pergunta? Ele pergunta toda hora. Se ele conhece Sandrinha, se ele ficar íntimo de Sandrinha, ele vai dizer: olá, como é seu nome? Sandrinha vai responder: como você está? Ela responde: como você está? Ela responde: não, como você está? Então, são falas que não são funcional. E como é que você sabe que é funcional ou não? Quando eu estou em casa, que ele fala: minha mãe, eu estou com fome. Porém, no autismo também tem a dificuldade da seletividade alimentar. Não é uma característica só do autismo, é de toda criança, pode ter. Porém, o índice no autismo é maior. E muitas vezes a gente tinha dificuldade de Gustavo comer. Gustavo, até 1 ano, comia verdura, fruta, tudo que dava a ele e nada de doce. Porém, depois de 1 ano, 2 anos, ele só queria comer miojo, calabresa, doce, refrigerante, biscoito recheado, só o recheio. Então, há também uma dificuldade de
fazer algumas trocas para ele ter uma boa alimentação, para também não ter a imunidade baixa. Então, eu fiz algumas trocas de miojo para macarrão cabelo de anjo, aquele mais fino, com molho de tomate, com beterraba junto, com cenoura, trocar pipoca industrial por pipoca de panela, trazer ele para a cozinha, para cozinhar, fazer bolo, fazer ovos, para que ele queira também comer isso. E como é que Marleide tem todo esse conhecimento? Nós, pais de autistas, a gente estuda. Por quê? Porque ele vai melhorar com a terapia. Mas o Gustavo faz terapia? Não. Por quê? Porque ele está aguardando na fila do SUS. Porque é muito difícil, com a demanda que aumentou de várias crianças recebendo diagnóstico, porque hoje tem assunto, se fala sobre autismo, dá o diagnóstico, e precisamos dar o diagnóstico precoce por conta da poda neural, porque se a criança ela atende até os 5 anos de idade, então a gente precisa correr contra o tempo para ensinar. Não quer dizer que não vai ter ligações de neurônios depois dos 5 anos, vai ter, porém vai ter mais dificuldade. E aí a gente imagina, Anthony, ele hoje tem 10 anos. Hoje ele já tem um pensamento formado. Hoje ele já sabe o que ele quer, porque ensinamos. Mas Gustavo, e aí essa luta contra o tempo foi que eu dediquei a estudar sobre autismo, aplicar tudo que eu assisto, tudo que profissionais como o Dr. Tiago Castro, como o grupo Autismo na Igreja, eles ensinam métodos que nos ajudam, como pais de autista, a educar, a fazer terapia em casa. E eu acredito que a maior das terapias é o amor da família. Por quê? Porque o índice de divórcio de mães com crianças atípicas é muito grande. Na verdade, Marleide, eu ia entrar justamente nesse assunto aí com você, porque a gente percebe na sociedade que existe um número de muitas mães que enfrenta sozinha o cuidar dessas crianças, porque esse marido ele não está, eu vou dizer, preparado psicologicamente para estar caminhando junto. E eu quero aproveitar aqui parabenizar a Jackson. Vamos dar uma salva de palmas para a Jackson nessa hora, né? Louvar a Deus pela vida dele, por esse comprometimento dele com a família, esse comprometimento dele com você nessa caminhada, de ser esse pai presente nessa caminhada, né? E você toca que houve essa união dos dois para enfrentar esta barreira, né? A mãe de Moisés enfrentou aquela barreira lá, né? Você está enfrentando essa barreira, que não é fácil, e nós, como igreja, porque esse espaço agora à noite, nós estamos reservando nesse Dia das Mães para tratar desse assunto, porque esse não é uma questão isolada de Marleide. Essa é a questão de todos nós juntos para enfrentar isso em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, todos nós, e como é que nós poderemos enfrentar isso? Na compreensão, naquele pai que tem o seu filho típico que precisa, na verdade, quando vê a essas outras crianças que são atípicas, não permitir que seus filhos também estejam vivendo o mesmo momento, porque é uma patologia específica daquela criança. Então, não libere os seus filhos para fazer a mesma coisa que ele faz, porque esses nós temos, na verdade, esta compreensão, mas nós podemos ajudá-los também ensinando essa outra criança. Mas apesar de tudo isso, dessa luta, desse aprendizado que você tem buscado, essa semana eu ouvi dizer que o de 10 anos, embaixador, tomou nota máxima, né? Tomou nota 10 lá na embaixada, nesse processo. Como é esse lidar do ensino de um com o outro, do ensinar a palavra? E aí eu volto, meus amados irmãos, o que diz a palavra de Deus lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, se nós pudermos projetar aí, 2 Timóteo 1, 5, que vai
dizer: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Lode, a sua avó, e na sua mãe Eunice, e eu estou convencido que também habita em você. Paulo falando para Timóteo e dizendo assim: olha, a geração anterior, sua avó e sua mãe ensinaram a palavra e agora você está vivendo essa palavra. E o que nós podemos perceber, meus amados irmãos e irmãs, é que apesar de toda essa luta de Marley e de Jackson, nós temos uma criança que tomou nota 10 lá na embaixada, aprendendo instrumentos, e isso é para louvarmos a Deus e glorificarmos ao Senhor, né? Porque, apesar de tudo, né, existe o ensinamento da palavra para esta criança. Existe a dedicação do ensino, o desafio de ser mãe, independente de qualquer coisa. Qual é o segredo que você tem para ensinar para essas outras mães também, em nome de Jesus? Eu acredito que o segredo foi Deus, porque assim, tem momentos na nossa vida que a gente oscila, né? Tem dias que a gente está bem com Deus, que a gente ora, que a gente lê a palavra, que a gente louva em casa. E tem momentos que a gente está ali sem querer ler, sem querer orar. E aí eu me peguei no seguinte: se eu não estava fazendo para Anthony, que era típico, que aprendia com tudo que eu contava, né, que eu tinha parado de contar a história, imagine para Gustavo, que não entendia nada, ou que aprende só com repetição. No caso, para uma criança normal, você falar 3 vezes, ele entende, no máximo, né? Para uma criança típica, a gente tem que falar 100 vezes e mesmo assim, às vezes, ela não aprendeu. Por quê? Porque ela vai a cada dia vivendo, como martiriza aquilo, né? Aprendendo na repetição, então ele faz. E aí eu me vi com para ler a Bíblia para Anthony. Comecei a ler a Bíblia para Anthony, porque uma vizinha minha, que é de outra religião, eu até contei isso a Sandrinha, insistia para dar estudo para meu filho. E aí Deus falou comigo: como assim, Marlene? Você tem a Bíblia em casa, conhece Deus e quer dar seu filho a outra pessoa para ensinar a palavra de Deus? E aí eu comecei a ensinar a Anthony e falei assim: se a vizinha vier te chamar para dar o estudo, diga a ela que mamãe já lê com você em casa. Mas só que quando eu começava a ler, que Gustavo via minha Bíblia, ele queria ver os números. Ele só queria ver números e folhear. E eu comecei a ensinar para ele: ó, o número 1, número 2, mamãe está ali na palavra. Número 1, número 2, mamãe está ali na palavra. E com isso ele foi se acostumando a ver eu lendo a palavra e a ensinar o irmão. E a gente tem um costume lá em casa, de manhã já que isso ora para sair, os meninos param o que está fazendo e vai orar com ele. E de noite eu oro na cama para contar uma historinha, para ser aquele momento de estar ali, tanto fazer um padrão para Gustavo, tanto para ensinar Anthony. E com isso eu orando também veio que a embaixada, que foi nesse meio tempo, que ele gostou, ele foi uma vez, gostou, eu falei, amém, Deus, glória a Deus, porque vai complementar o que eu já ensino, ou o que Jackson já ensina. E com isso, Gustavo vai aprender escutando, porque muitas vezes ele está ali girando algo, ou correndo, ou brincando, mas ele está prestando atenção, ele aprende. Tem um vídeo que era do outro Instagram, que eu até apaguei, que eu ensinei a ele onde está Deus. Ele falava: Deus está no céu. Está também aonde? No meu coração. Quem criou as plantas? Foi Deus. Deus me ama. Deus ama Gustavo. E como é que eu ensinava isso, Marleide? Eu ensinava por partes. Primeiro eu ensinava quem criou o animal, a planta, e aí ele respondia, foi Deus. Mas antes eu falava isso para ele, ele só repetia. Depois eu falava e ele respondia. Depois ia aumentando as frases. E com isso complementou. Quem criou a planta foi Deus. Deus está onde? Lá no céu. E também no nosso coração. Deus me ama, Deus te ama. E falando em amor, né? Uma das maiores, acho que, dificuldades é que Anthony ele teve seus marcos de desenvolvimento, de andar, de ver uma sandália e pegar, de falar eu te amo, de ler, né? Na sua idade normal. E Gustavo não. Por isso que a gente viu
a dificuldade e abriu, né, uma interrogação. Pô, tem alguma coisa de errado. Se uma criança não sentar no tempo certo, não andar no tempo certo, ou andar com o pescoço virado, ou quando receber um não, bater com a cabeça no chão e não saber pedir uma água ou um leite, a gente vê que tem algo de errado. E a falha na comunicação demorou de ele falar. Ele falou com 4 anos de idade. E depois que ele começou a falar, falou poucas palavras, e um dia ele virou para mim, eu esperando aquela palavra: mamãe, eu te amo. E quando ele falou, eu até tentei pegar o celular para gravar, porque a gente fica nessa ânsia de mostrar às outras pessoas, mas é uma conquista que é Deus que me dá, porque eu sempre oro a Deus, pedindo perseverança e pedindo sabedoria para lidar com as situações não só de Gustavo, mas também de Anthony, porque são 2 filhos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu tenho plena convicção que o nosso Deus é o Deus que muda todas as histórias. É um Deus que provavelmente ele vai operar coisas maravilhosas na vida dessas crianças. Hoje, ainda durante a tarde, eu via o comentário de um homem adulto hoje, autista, e que ele é um referencial no mundo todo como pintor. Tem vários prêmios internacional como pintor. E nossa oração como igreja será que Deus vai projetar o seu filho de forma sobrenatural e ele será um referencial para a glória do Senhor, como crente em Jesus, né? E testemunhar daquilo que Deus fez na vida dele, porque você tomou uma atitude. Que atitude é? De ensinar a eles o caminho que deve andar. Mães, que nós possamos, vocês possam, melhor dizendo, ensinar os seus filhos no caminho que devem andar, porque eles serão homens e mulheres bem-sucedidos nesta sociedade para a glória do Senhor. Vocês são mães, mas vocês também são filhas. Eu tenho certeza que aqui vocês poderiam falar muito sobre a atitude de ser mãe, a confiança em Deus em ser mãe, em apresentar os seus filhos ao Senhor e ver o resultado já daquilo, porque o que vocês relatam aqui, já no finalzinho, é o resultado daquilo que foi ensinado, né? Daquilo que vocês têm contemplado, da atitude que tiveram. E eu tenho certeza que várias mães aqui estão lembrando e passando um filme daquilo que ensinou para os seus filhos, da experiência que tem tido com seus filhos, e eu tenho certeza que mais experiências terão para a glória do Senhor. Mas vocês também são filhas, e as suas mães estão aqui. E como é Dia das Mães, qual declaração você faz para sua mãe nesta hora, em nome de Jesus? Irmã Lina, hoje eu coloquei lá no coisinha dela, né? Como é que fala? No WhatsApp. No WhatsApp. Você é a melhor mãe do mundo. Eu vou ter lá escrito para ela. Eu te amo, ela sabe disso. E eu não seria o que eu sou hoje se a senhora não fizesse o que fez no passado. Eu estava compartilhando com o pastor Naldo essa semana, é que, assim, né, dentre essas dificuldades que se existem na vida e que se passa, e que ninguém programa, acontece, todos aqui, na sua grande maioria, conhecem um pouco da minha história. Eu disse para o pastor Naldo, minha mãe, ela nunca me tratou diferente por eu ter disritmia cerebral do lado esquerdo ainda quando criança. Ela sempre me tratou como uma criança capaz, uma criança inteligente, que podia galgar lugares que eu quisesse, somente que eu batalhasse por isso. Então, eu nunca me senti uma criança vitimizada, mas uma criança que foi muito amada, uma criança também que foi estimulada. Então, isso é importante quando eu vejo o testemunho de Marleide, né? Que reconhece e conhece as limitações dos filhos, tanto o atípico quanto, né? Mesmo não sendo uma criança atípica, os tipos também têm suas limitações. Ninguém é perfeito, não é verdade?
mas que empreende amor, que estimula. Então, minha mãe, eu te amo, já botei lá no seu, não foi? Essa era a melhor mãe do mundo, senão eu não seria o que eu sou hoje. Te amo. Amém. Salva de prova para nossa irmã Lina, né? E aí, Marlene? Manhã tá aí também? É, Sandrinha estava falando, estava passando um filme, porque eu também coloquei no WhatsApp a melhor mãe do mundo, né? E também quem conhece sabe que ela criou a gente sozinha, porque meu pai morreu quando a gente era pequeno. E eu lembro, né, dela costurando a farda para a gente estudar no militar, que a gente estudou no militar. E hoje ela é minha rede de apoio, né? Porque quando eu preciso sair, ela que me ajuda e ela que me compreende. E foi ela que disse: tem alguma coisa de errado aí. Esse pescoço torto tem uma coisa de errado. E eu agradeço muito a Deus. A palavra de hoje que é gratidão. A minha mãe que está ali junto comigo, que ora por mim e que me ajuda muito. Eu te amo, viu, mãe? Oh, vou aplaudir ao Senhor pela nossa irmã. Não poderia. Ó, ela fazendo o coraçãozinho lá. Mas é para Não poderia ser diferente esse Dia das Mães. Não poderia ser diferente nós termos uma programação diferenciada com as crianças que aqui estiveram. Não poderia ser diferente nós reservarmos esse momento para conversar com duas filhas e duas mães. Uma filha que relata que a sua mãe não a tratou com diferença, apesar de alguns problemas que ela teve enquanto criança. Pelo contrário, a projetava, a empurrava. E hoje ela é quem é. Não seria diferente nós, esta noite, reservássemos para aprender um pouquinho desse assunto tão complexo, que muitos de nós devemos sair esta noite daqui dizendo o que foi que aconteceu mesmo, eu não entendi muito, eu não compreendi muito, e nós iremos precisar muito de você, Marley, para aprender e continuar aprendendo sobre este assunto, porque nós, como igreja, precisamos ser a igreja que acolhe crianças, pais, compreende dessa forma, e nós precisamos nos preparar para isso. A minha palavra para todas as mães desta noite é que vocês continuem sendo mulheres como a mãe de Moisés, mulheres como a mãe de Samuel, mulheres como a mãe de Timóteo, mulheres que confiaram no Senhor. Independente do momento, independente da circunstância, independente de ver uma esperança naquele momento, elas confiaram no Deus que é o Senhor das nossas vidas e nos trouxe aqui esta noite. Esse Deus que nos protege, esse Deus que nos guarda e esse Deus que continuará nos abençoando para a glória e para o louvor do nome dele. Aqui nós não temos somente Marleide que tem uma criança dessa forma. E eu quero convidar elas duas aqui, Marleide e Sandra, vamos aqui, vamos descer, vamos orar. Eu quero chamar a família delas para cá, para nós orarmos por essas famílias, em nome de Jesus, nesta hora. Mas eu quero chamar também a mãe de Sarinha. Vem cá, minha irmã. Família de Sandra, cadê? Pode vir cá. Sarinha também é uma criança atípica também, essa irmã abençoada que tem chegado entre nós, né? Está congregando conosco, né? Vem cá também, Lucas. Lucas também, né? Lucas também se considera nessa. Vem cá, mãe de Lucas também. E nós iremos orar. Vamos ficar de pé nesta hora. Eu quero convidar nosso irmão José Francisco para vir cá fazer essa oração por essas famílias agora, em nome de Jesus. Famílias que enfrentaram, que enfrentam e que representam todas as mães da igreja nesta hora, em nome de Jesus. E nós iremos liberar uma palavra de bênção sobre a vida delas nesta hora,
Em nome de Jesus. Amém? Estendam as suas mãos, por gentileza, aqui para frente. Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós bendizemos o teu santo nome, ó Pai. Nós estamos aqui, Deus, com as nossas mãos estendidas para essas famílias aqui. Isso só faz nos reportar quando o próprio Moisés estava em uma batalha. E queremos, como um ato profético, com as nossas mãos levantadas sobre essas famílias, para abençoá-las com toda sorte de bênçãos. Deus, que as dificuldades que elas passam, já passaram, se porventura de passar, que elas possam, todas elas prevalecerem no Senhor. Amém. Te pedimos ao Senhor, que o Senhor continue dando força às tuas filhas, dando estratégia, dando sabedoria. Deus, para que ela continue sendo exemplo de mãe. Deus, que ela continue testemunhando daquilo que nós cremos que o Senhor fará por essas crianças, filhos. Deus, e nós sabemos que o melhor do Senhor ainda está por vir. Aleluia. Nós declaramos, ó meu Senhor, que essas crianças, elas serão diferenciadas Amém. nessa geração. Amém. Como foi aqui já falado, que seja pessoas, ó meu Senhor, mesmo com as suas dificuldades, com as suas limitações, mas no Senhor, o Senhor fará que essas pessoas sejam diferentes, Aleluia. abençoadas, em nome de Jesus. Sim. Deus, que em nome de Jesus, ó meu Senhor, que as portas, que os céus sejam abertos em favor dessas famílias, Amém. em favor dessas pessoas. E queremos te louvar, Deus, pelo aquilo que nós aprendemos também nesta noite, através desses relatos. Que todas as mães, filhos aqui presentes, aprendam em nome de Jesus tudo que foi colocado aqui. E nós te louvamos, Senhor. Nós abençoamos e te pedimos o Senhor como médico por excelência. Sim, Deus. Visita agora o corpo dessas crianças. Sim, Deus. Visita, Deus, agora a mente dessas crianças. Pai. Visita agora os nervos dessas crianças. Visita, meu Senhor, os ossos dessas crianças. Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa fazer elas prosperarem. Deus, queremos liberar agora como igreja do Senhor nesta hora. Deus, que elas sejam por ti agora curadas. Deus, em nome de Jesus. E que o melhor do Senhor alcance a cada um delas agora. Deus, em nome de Jesus, aquilo que nós podemos fazer como igreja do Senhor, nós estamos fazendo. Mas o milagre que pode fazer é o Senhor. Queremos liberar agora nesta noite milagre por cada criança, milagre para cada mãe, milagre por cada família aqui representada. Deus, em nome de Jesus, nós já tomamos posse, porque o milagre da tua parte foi liberada sobre a vida dessas pessoas aqui. E os testemunhos virão para o nome do Senhor ser glorificado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que pé mesmo como nós estamos, nós queremos, antes de finalizarmos o culto esta noite, nós queremos convidar a família. Pode sentar vocês, podem ir para lá, melhor dizendo. Tem uma criança para nós apresentarmos nesta hora ainda. Você cai de pé já que a gente vamos apresentá-la e logo após iremos orar, encerrando o culto esta noite. Vem cá, minha irmã. Vem cá com a criança, em nome de Jesus. Hoje é dia de nós celebrarmos ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem realizado. Deus é bom, Deus é muito bom. Deus, Ele é boníssimo.
Vem para cá mais, pode vir. Gente, eu fui presenteado hoje. Você sabe como é o nome de minha mãe? Nem é Nerinilda, não. O nome da minha mãe é Maria Lídia. Sabe como é o nome dela? Lídia Maria. Que bênção, né? Que bênção. Lídia Maria está aqui com seus pais. E a nossa irmã, essa semana, ela mandou uma mensagem para mim, desejosa de hoje apresentar a sua filhinha. Tenho certeza que desde o ventre da mãe ela vem apresentando, vem orando, vem cantando, vem testemunhando desse caminhar com Cristo para sua casa, vem profetizando nessa caminhada. Mas esta noite, como costume nosso de reunidos, louvarmos ao Senhor e apresentar ao Senhor. E hoje nós iremos apresentar Lídia Maria. Eu vou falar esse nome, não esqueço mais. Lídia Maria. O caso de Maria Lídia. Ao Senhor nesta hora. Estenda as suas mãos para cá e eu irei implementar a bênção e você vai dizer comigo. Quando eu falar, o Senhor te abençoe e te guarde, você vai dizer o quê? Lídia Maria. Amém? Aí eu vou dizendo, você vai Lídia Maria. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor se volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Nós cremos que Lídia Maria será abençoada, porque as bênçãos do Senhor está prometida para ela. Eu digo para os pais, sempre nesse momento, que esse momento de apresentação da criança ele é muito importante. Mas vocês carregam uma responsabilidade muito grande sobre vocês. A Bíblia diz que ensina o menino no caminho e que deve andar. Então vocês carregam a responsabilidade de ensinar. E a nossa palavra em direção a vocês nesta hora é: nunca parte de vocês esse livro, a palavra de Deus, para que possa ensiná-la nesse caminho da palavra do Senhor. E eu tenho certeza que ela aprendendo, vocês ensinando, como foi relatado aqui há pouco instante, tantos ensinamentos. E para além disso, sendo exemplo, Lídia Maria irá viver o melhor nesta terra, comerá o melhor desta terra, irá testemunhar das verdades de Cristo, irá honrar a família de vocês, irá honrar esta igreja, porque já é membro desta igreja. Oxê, que amém, vai com esse? Amém, irmãos? Já é membro dessa igreja em nome de Jesus. E nós iremos ter uma mulher de bem nesta sociedade, para a glória do Senhor. Estenda as suas mãos para cá, Pai, nós oramos ao Senhor, agradecidos ao Senhor pela vida desta família. Esta família toma uma atitude diante de Ti nesta hora, de apresentar Lídia Maria ao Senhor. Ó Deus, na Tua casa, reunido com tantos irmãos abençoados. E a Tua palavra nos afirma que tudo que nós ligarmos na terra será ligado nos céus. E nós ligamos a nossa fé nesta hora, Senhor, declarando as bênçãos do Senhor sobre ela, ó Pai. Que o Senhor a dê saúde, que o Senhor a dê alegria, que o Senhor a dê prosperidade espiritual, material e sentimental, Senhor. Que Lídia Maria, ela possa testemunhar do teu evangelho, porque os seus pais irão ensiná-la o caminho que deve andar. Portanto, nós te pedimos que o Senhor os oriente os seus pais. Ó Deus, que eles possam viver a tua palavra, que eles possam testemunhar da tua palavra. E estas crianças, ó Deus, possa se agradar da tua palavra
e viver a tua palavra. Como igreja, nós os abençoamos esta família com toda sorte de bênção, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. A igreja diz: Pai, continua abençoando o teu povo, cada homem, cada mulher que aqui adentraram. Ó Deus, cada mãe que vieram aqui esta noite, que a bênção do Senhor repouse sobre cada uma delas. Que a alegria do Senhor esteja sobre a vida de cada uma delas. Ó Deus, que essas mães sejam, ó Deus, mães referenciais dessa sociedade. Assim como a mãe de Moisés, assim como a mãe de Samuel, assim como a mãe de Timóteo e de tantos outros, ó Deus, que essas mães confiem na tua palavra, que essas mães vivam a tua palavra, que essas mães ensinem a tua palavra nesta geração, para a glória e para o louvor do teu nome, Senhor. Abençoa cada família aqui representada esta noite. Ó Deus, que cada família experimente do teu melhor, que cada família viva o teu melhor, que a tua família seja protegida pelo Senhor, ó Deus. Cada família receba a tua proteção, ó Pai, de agora e para todo sempre. Nos dá uma semana de alegria, nos dá uma semana abençoada, nos dá uma semana na tua presença, Pai. Agora, nos leva em paz para os nossos lares. Ó Deus, nos livra do homem sanguinário, o homem roubador do meio do caminho. Nos faz chegar em casa em paz e encontrar a nossa família em paz. Ó Deus, faz isto para a glória do teu nome. Que o amor do Deus Pai, que a graça do Deus Filho e as santas consolações do Deus Espírito Santo repouse sobre cada um de vós, de agora e para todo sempre. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe vocês em nome